Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Esdras, capítulo 8, versículo 21, 22 e o 23. O que está acontecendo aqui é que Esdras e uma grande caravana, que estavam lá na Pérsia, estão viajando para vir para Jerusalém. Aliás, o rei disse que Esdras poderia ir para Jerusalém e quem mais quisesse ir, que fosse, para Jerusalém, morar lá em Jerusalém. E Esdras, ele pede ali também levitas, para servir no templo, para ajudar ele lá em Jerusalém. E o rei concede. Então todos esses que quisessem ir para Jerusalém, e muitos judeus quiseram, eles se juntarem em uma única caravana e estavam a caminho de Jerusalém. Porém, essas estradas, eram muito distantes, demorou meses essa viagem. Essas estradas eram muito perigosas pelo caminho, cidades que eles tinham que passar. Então era uma viagem muito perigosa, Inimigos poderiam surgir ali de toda parte. E o que Esdras fez para se proteger, Visto que quem estava com ele eram famílias, crianças, os levitas com suas famílias estavam indo também. Então não tinha nenhum guerreiro, nenhum exército com eles, e o caminho era muito perigoso. Eu achei muito interessante a quem o Esdras ele se volta pedindo essa proteção, Olha aqui no versículo 21. E então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para pedirmos caminho direto para nós, para nossos pequeninos e para nossos bens. Então ele pede aqui, quando ele fala pedir um caminho direto a Deus, é um caminho em segurança, que nada interrompa eles até chegar em Jerusalém. Ele pede ali por eles, por aquelas famílias, pelas crianças e também pelos bens que eles estavam carregando. O rei da Pérsia mandou ali muito ouro, muita prata, tá bom? Para adornar o templo, Ele mandou ali como presente, então eles estavam levando uma carga muito preciosa, não mais preciosa do que a própria família deles, Lógico. Mas era algo muito cobiçado na época ali. E os caminhos que eles iam passar eram muito perigosos, tinha muitos inimigos. E aqui a gente vê Esdras, ele se voltando a Deus, apregoando, ou seja, ele fez todo o povo se juntar ali em um jejum. Aqui menciona que eles ficaram 3 dias, acampados de frente desse rio aqui, junto ao rio. Eu acredito que eles fizeram 3 dias de jejum aqui para obter essa proteção, receber esse favor de Deus, Bom, ele poderia ter pedido ao rei da Pérsia um exército para protegê-los, mas ele não faz isso porque ele se sentiu com vergonha. Olha só o que diz o versículo 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros, porquanto tinha falado ao rei dizendo, a mão de nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua ira sobre todos os que os deixam. Bom, então ele havia compartilhado com o rei que Deus, ele protegia, a mão de Deus é sobre todos aqueles que buscam a Deus. E eles estavam buscando a Deus e com esse propósito eles estavam indo para Jerusalém. Então ele ficou com vergonha de pedir um exército para o rei, Isso não significa que nós não devemos pedir ajuda para outras pessoas. Se você se sente inseguro para ir no banco, vai tirar uma quantia de dinheiro, leva alguém, com certeza ali, você precisa de proteção, tá bom? Mas aqui eu achei interessante a escolha de Esdras, Ao invés de se voltar ao rei da Pérsia para pedir proteção, ele voltou a sua atenção ao rei dos reis, ao Senhor, pedindo essa proteção aqui. Então ele jejuam, pedindo aqui que Deus proteja eles nesse caminho aqui. O versículo 23 diz assim, e nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Quando diz que moveu-se pelas orações, é que Deus ouviu a oração deles. Essa viagem vai demorar meses ali para eles chegarem em Jerusalém. E eles chegam são e salvos, seguros, porque a mão de Deus foi sobre eles e protegeu eles. Eu acho muito interessante isso, essa proteção que Deus ele dá a todos que buscam a Ele. Conforme Ele mesmo pregou ao rei, Esdras, que a mão do Senhor é sobre aqueles que o buscam, E a ira do Senhor sobre aqueles que o deixam, que deixam de seguir a Deus ali, ficam sem a sua proteção.
Então eu achei bem interessante essa colocação aqui nesse versículo. Agora, independente se você está numa estrada perigosa ou se você está indo trabalhar, você passa por bairros perigosos, tudo pode acontecer a qualquer momento, né? A gente precisa da proteção do Senhor toda vez que a gente sai na rua, na verdade. E muitas vezes dentro de casa também, né? Nossa casa precisa ser um refúgio, um lugar de proteção para nós, tá bom? Um lugar onde o Espírito do Senhor possa habitar também. E tem outra escritura que fala sobre isso. Às vezes a pessoa não está protegida nem em uma cidade fortificada. Eu gosto de compartilhar aqui, ó, Salmos 27, a partir do versículo 1, diz assim: Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, os seus amados, o seu sono. Aqui quando fala que ele dá aos seus amados o seu sono, é que Deus deixa a pessoa dormir com tranquilidade, é Deus que dá a segurança. Então a gente vê aqui que Esdra, ele estava preocupado pelo caminho perigoso. E aqui em Salmos, 27, fala que até mesmo em uma fortaleza, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, os guarda. É Deus que vai nos dar essa proteção. Não significa que não devemos fazer de tudo para proteger nossa casa. Tem gente que coloca alarme, tem gente que tem um cachorro, né? Essas coisas inibem, sim, pessoas ruins de invadirem nossos lares, né? E assim por diante. Quando vamos na rua, está lugar movimentado, a gente sempre deve procurar segurança, né? Se uma rua é muito escura e você sabe da fama daquela rua, você vai evitar passar pelaquela rua. Mas a mensagem de hoje, eu acho que ela é bem clara, que Deus, ele protege, tá bom? Tanto fora de casa como dentro de casa. E aí tem a pergunta que não quer calar, né? E por que mesmo quando a mão do Senhor é com as pessoas, acontecem certas coisas? Porque coisas ruins acontecem também, né? Você tem amigos que são membros da igreja, às vezes líderes, né? Bispo, pessoas que estão guardando o mandamento ali, vem um ladrão e rouba ali o celular, leva uma bicicleta, tira algum bem dessa pessoa. Veja só o que diz aqui em Apocalipse, né? Capítulo 13, eu vou ler o versículo 10 aqui, diz assim, ó. Esse versículo aqui é próprio para os membros, né? Aqui está falando dos santos, os membros da igreja. Diz assim, ó: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui estão a paciência e a fé dos santos. Então, nesse versículo aqui, eu consigo ver o seguinte: que se você tem que passar por uma prova, você vai passar, né? Aqui falou, se você tiver que morrer pela espada, você vai morrer pela espada, tá bom? E aqui está a paciência e fé dos santos. É isso que o versículo diz. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Se acontece algo ruim conosco, mesmo assim a gente tem que confiar em Deus. Confiar em Deus que Ele deixou a gente passar por essa prova e que Ele está passando junto conosco, né? Então nisso está a paciência dos membros da igreja. Saber que coisas ruins também acontecem conosco. São provas que Deus ele vai nos dando na nossa vida. Bom, então não significa que é iniquidade ou pecado ou que Deus deixou de nos favorecer ou de nos proteger, tá bom? É essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Bom, que se Deus não guardar a nossa casa, se Deus não nos proteger pelo caminho, quem mais vai proteger, né? Embora nós possamos tomar todos os cuidados, conforme diz aqui em Salmos, né? Se Deus não estiver conosco, né, em vão estaremos fazendo essas coisas. Então que nós possamos sempre orar. Eu mesmo, com minha família aqui, todos os dias a gente ora. E uma frase que a gente usa, mas não é algo automático, realmente com sentimento. A gente pede que naquele dia o Senhor coloque anjos ao nosso redor, que nos proteja e que à noite nós possamos estar em casa protegidos, guardados pela vontade do Senhor. Essa oração a gente faz todo dia. Bom, eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.